Sim. Vale a pena mencionar. O Francisco, ele tá vindo. Ok? Boa tarde a todas, todos. Vamos recomeçar as nossas atividades de hoje. E a gente vai ter nossa primeira oficina teórica metodológica. A ideia é aqui discutir menos questões de conteúdo e mais questões de metodologia da pesquisa, em alguns casos, questões conceituais, mas essa nossa primeira atividade vai se concentrar sobre a pesquisa sobre a África Austral. Né? Vocês, obviamente, notaram que a África Austral foi uma região extremamente privilegiada na nossa programação, por conta dos convidados que trouxemos, mas também por conta de um conjunto de convergências e divergências que a gente pensou em ressaltar quando a gente estava planejando essa fábrica de ideias. Então, aqui a gente vai ter uma conversa, né, sobre arquivos e documentos para pesquisa sobre a África Austral. A ideia é que a gente tinha prevista a presença da professora Tereza Cruz e Silva, mas ela teve que já voltar não para Moçambique, mas para São Paulo, onde ela está baseada pelas próximas semanas. Então, eu tenho aqui comigo o professor Colin Dart, que vocês já conheceram hoje pela manhã, já foi apresentado, né? E o professor Valdemir Zamparoni. Ambos viveram durante muito tempo em Moçambique, foram membros do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane no final dos anos 80, segunda metade dos anos 80, e têm amplo conhecimento sobre os arquivos, tanto físicos quanto digitais da África Austral. Então, a ideia dessa mesa é a gente fazer uma apresentação e uma breve discussão desses arquivos, dessas possibilidades, né? E fica também com um convite para que vocês possam, talvez, explorar esses arquivos, pensar em projetos futuros de pesquisa que envolvam a pesquisa sobre a África Austral também. Então, passo a palavra ao professor Colin. Obrigado. Em respeito à senhoridade. Bom, eu fico à espera que o Zamba vai falar primeiro, eu responder, mas pronto. Eu sou de uma geração para quem o conceito do arquivo é um edifício, um lugar cheio de documentação primária. Quer dizer, primária implica que não era coisas que foram imprimidas em múltiplos exemplares, etc. E o essencial qualidade de um arquivo bem organizado o princípio é que a documentação fica organizada da mesma maneira quando estava na entidade que criou. Quer dizer, é uma espécie de record, é um arquivo de atividade de Ministério não sei o quê, o Departamento de Educação, ou seja o que for. Pronto. Em princípio, na África do Sul, eu sei que o máximo de 12% da documentação criada nas atividades cotidianas de um Ministério é que sobrevive para ficar no arquivo. Portanto, o primeiro conceito é que o arquivo não é um arquivo completo de toda a atividade governamental ou de entidades oficiais, é uma seleção. E por isso a questão de objetividade entra, porque a questão é quem é que faz a seleção, quais os princípios, quais os limites em termos temporais à disponibilidade de documentação. Em muitos casos, o acesso é limitado a apenas 30 anos após os eventos descritos, para várias justificações para isso, a questão da segurança nacional, a questão de
proteção da privacidade das pessoas que tomarão decisões talvez controversas, etc, etc. O problema na África, evidentemente, é que estes princípios que foram desenvolvidos na base do que podemos chamar uma burocracia legal, racional, como o Weber concebeu, não existe em muitos países africanos. Portanto, a condição física destes arquivos é muito fraco, depende, em determinados momentos, da qualidade dos empregados que trabalham lá no arquivo. O arquivo histórico em Moçambique, o Zampa conhece muito bem, e eu conheci também, tive a sorte de ser chefiado primeiro por um professor de história português, o Alexandre Lobato, que ficou após a independência, e depois a responsabilidade para o arquivo histórico de Moçambique foi assumida por Maria Inês Nogueira de Costa, agora falecida, mas era uma pessoa com muita dinâmica, muita capacidade organizativa. Ele tinha uma equipe que trabalhava com ela, um bibliotecário, por exemplo, o António Sopa, e outras pessoas responsáveis por uma fitoteca, tem um arquivo de fotografias e outras imagens, etc. E ela conseguiu duas coisas que eu lembro dela, além de ser um líder em arqueologia muito dinâmica, e que ela conseguiu financiamento, acho que dos suecos, para montar um programa para fazer a microfilmagem dos acervos que foram tirados de Moçambique para Portugal após o período colonial. E para fazer este trabalho, ela recrutou historiadores portugueses, tal como Rita Ferreira, pessoas que conheciam bem a matéria, e eles fizeram a seleção dessa documentação para ser microfilmada e devolvida. A documentação original não foi devolvida, não, mas pelo menos Moçambique tinha microfilmado esses recursos todos. É uma quantidade imensa de documentação. Hoje em dia, o problema, evidentemente, é essa tecnologia do microfilme já está ultrapassada, é muito difícil conseguir encontrar um aparelho que ainda funciona para fazer leitura de microfilmes. E também é uma questão de indexação e acesso a determinados documentos que a gente tem que fazer. Assim, uma passagem imagem por imagem, não é muito ineficiente. Outra coisa que Meninas Nogueira Costa fez, ele fez doutorado, a propósito, em arqueologia aqui no Brasil, a USP, sobre a documentação da Companhia de Moçambique, que é uma das maiores companhias majestáticas do país. É um trabalho muito importante. Bom, outra iniciativa que ele tomou para montar pela primeira vez em Moçambique uma licenciatura, uma pós-graduação em documentação com especialidade em história. E havia 12 licenciados, ou licenciandos, ou licenciandas também, que fizeram 3 semestres de cursos e um semestre onde produzem mini dissertação, um trabalho de diploma. E alguns desses trabalhos de diploma foram depois editados pelo próprio arquivo. O arquivo tinha também uma revista com o título Arquivo, cuja pessoa dinamizadora era João Paulo Bosco Coelho, que é uma pessoa muito conhecida da história dos moçambicanos, e editou talvez uns 20 números. Infelizmente, mesmo que isso foi digitalizado, nunca foi posto na internet. O arquivo vende, isso também é uma tecnologia muito antiga, vende CDs com vários números desta revista, mas se não fosse assim, eu teria posto no meu website Moçambique História.
Bom, esta é a experiência de Moçambique especificamente. Eu trabalhei um pouco em outros arquivos, por exemplo, em Dar es Salaam, que enfrentam os mesmos problemas. Tem problemas de temperatura, tem problemas de inundações. O Zambra vai lembrar muito bem em Moçambique que o arquivo estava localizado na base de um bloco de apartamentos onde a canalização era fraquíssima. E muitas vezes o cheiro nas salas de trabalho não era muito agradável por causa disso. E entrou águas, não, quando eu falo águas, entrou esgotos na cave do arquivo. Eram condições muito fraquíssimas. Pronto, essa era a nossa experiência. Não, eu vou passar agora. O Zambra talvez tenha mais experiência do que eu nessas condições de trabalho que tinham lá. Pode falar sobre as implicações da nova tecnologia, pesquisa, né? Hoje em dia, ok. Nós combinamos de fazer uma troca, não uma palestra propriamente dito. Então, vamos falar primeiro, o Paulo já começou a falar dos arquivos. Né? Eu cheguei em Moçambique em 1981. A maioria de vocês, meus pais, talvez não tivessem nascido. Eu saí da USP, recém-graduado e convidado pelo diretor do Centro dos Africanos, aqui de Bragança, para ir para Moçambique. E comecei a fazer investigação lá no Arquivo Histórico. Ficava numa avenida que ainda tem o mesmo nome, Felipe Samuel Magaia, 151, eu acho, debaixo de um porão, realmente, de um prédio de moradia. Umas salas, e o arquivo funcionava também, naquela altura, como Biblioteca Nacional, praticamente. Então, todo o acervo colonial, documental, fotografias, o arquivo, aos poucos, foi fazendo também projetos relacionados ou indiretamente relacionados com aquilo que o Centro Sul-Africano fazia, que era da memória oral. Né? Então, há um conjunto de fitas, etc. As condições eram realmente precárias. Não havia ar-condicionado, no porão, um calor sufocante, sem ventilação. Eu lembro que eu comprei toalhas, eu colocava uma toalha dobrada de um lado, outra toalha dobrada do outro, e fui uma tiara de toalha assim, na cabeça, para poder o suor não pingar em cima dos documentos. Quando eu cheguei no arquivo, havia, e aí é uma coisa importante, que foi uma decisão política que foi feita, eu cheguei e me mostraram salas debaixo desse porão, que era bastante amplo, salas como essa, assim, com caixas que iam até o teto, caixas de documento, que não estava absolutamente nada indexado. E essas caixas eram o quê? Logo após a independência, temendo que a lógica da burocracia e da euforia da independência contaminasse, sobretudo, soldados, administradores, funcionários, etc., de que aqueles documentos velhos que se encontravam pelos vários municípios e mesmo províncias, né, velhos estados, etc., Palácio dos Governadores e aquelas coisas nas municipalidades, né? Aquilo que chamava de postos administrativos, etc., fossem vistos como, bom, isso é coisa do colonialismo, nós nos libertamos do colonialismo e vamos deitar, queimar essas coisas aí. Então, isso é lógica. Soldado pensa que papel é material de aquecimento, quando está fazendo frio, que foi o que os soldados senegaleses fizeram no INEP, na Guiné-Bissau, durante um conflito lá, invadiram uma parte da Guiné-Bissau, se aquartelaram no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, que é o mais importante órgão de investigação acadêmica, de pesquisa acadêmica da Guiné, e queimaram
quantidades enormes de documentos porque estava fazendo frio. Certo? Então, em Moçambique, o que a Inês organizou, a Inês que organizou, junto com o partido, obviamente ela era também membro da Frelimo, organizou brigadas nacionais para recolher esses documentos sem tratamento. Então, isso mobilizou estudantes secundaristas do país inteiro, caminhões das Forças Armadas iam percorrendo o interior do país, vinham carregados de documentos que eram descarregados nessas salas, do jeito que eu falei lá. Quer dizer, quanto muito, por fora da caixa, tinha uma etiqueta dizendo qual era o distrito, a localidade que aquele material. Muitas não tinham etiqueta nenhuma, ou seja, só ia descobrir depois que fosse trabalhar o material. Então, era essa situação, tudo empoeirado. O arquivo tinha... Agora, como funcionava? Funcionava com a boa vontade, né? Com a organização da Inês, que falava mansíssimo, era princípio freira, então tinha aquele tom de voz próprio, né? Da profissão, da vocação, e um conjunto de funcionários extremamente dedicados, cuidadosos, e que se desdobravam para conseguir material. E aí tem uma implicação nessa desordem, certo? Claro. Havia um caso de já mencionado João Paulo Borges Coelho e um outro estudioso da mesma idade, que era o Zé Negrão, que fizeram um negócio com a Inês em relação ao fundo do TET. O negócio foi o seguinte: eles fizeram um breve curso de 2 ou 3 semanas nos princípios de organização do arquivo, e a tarefa era organizar esses documentos todos que foram levados do TED, e em troca tinham como fazer a primeira investigação daquilo. E foi a base daquilo que foi publicado no livro de João Paulo sobre os alimentos, o trabalho de Zegui. Portanto, foi uma coisa assim, quer dizer, uma espécie de improviso, mas muito criativo, e deu, neste caso, bons resultados. É o investigador, nesse caso, o pesquisador, que tem um compromisso político com o arquivo, né? Porque também nós descobrimos, há muitos casos relatados de investigadores que vão lá e roubam os documentos. Né? Já vi um nome famoso na historiografia sobre a África, subtraindo documentos do arquivo. Né? Que eu tive que falar: olha, você está levando para fazer fotocópia? Tá certo? Aí a pessoa se entendeu e devolveu. Certo? Mas estava tirando pedaços de códices para levar embora. Então, mas uma das coisas dessa desordem, nas caixas não tinham muito organização, etc., é que isso propicia algo que um arquivo completamente sistematizado não propicia. Tá? Um arquivo completamente sistematizado, indexado, pessoas, nomes, lugares, você vai e pede, como são os arquivos sofisticados nos Estados Unidos ou na Europa, e vem uma folha de papel, que é aquela que você pediu. E essa folha de papel vem fora de um contexto. Quando você está mexendo com os documentos físicos, com as pastas, com não sei o quê, você vai virando página por página. Você perde um tempo fantástico, porque o seu cérebro é atraído por coisas diferentes daquelas que você queria. Mas, ao mesmo tempo, você cria conexões em que aquele documento está dentro de uma certa ordem de pensamento, de uma certa ordem administrativa, dentro de um conjunto de argumentos. O que, sob o meu ponto de vista, isso propicia um produto intelectual de muito maior qualidade do que esse papel que você obtém em 5 minutos, em meia hora. Por quê? Porque no arquivo, muitas vezes, ficava o dia inteiro e não encontrava nada que fosse um dia, muitas vezes até uma semana ou mais, que fosse diretamente do meu interesse específico naquele momento. Mas eu juntava tudo, eu já tenho milhões de coisas anotadas e algum tanto digitalizado, que eu vou colocar disponível
vou pedir autorização para os arquivos para colocar disponível numa espécie de site, ou sei lá como, aqui no Museu Afro, talvez, no nosso Museu Digital, porque eu não vou dar conta nem que eu tivesse 10 vídeos e trabalhar com todo esse material. Então, vou socializar esse material, mas eu preciso ter autorização antes disso. A outra coisa é que uma coisa que é muito importante no Arquivo Histórico de Moçambique, que é aquilo que o Colin falou, que o arquivo em Moçambique manteve a organização criada pela administração colonial. Em Moçambique, todos os órgãos administrativos tinham uma letra que ia do A ao Q. Certo? Graças à eficiente, eficiente para nós, mas desastrosa ou terrível burocracia portuguesa, todos os documentos que saíam do órgão C para ir para o órgão L tinham que passar pelo órgão A, que era a Secretaria da Administração do Governo Geral. Todos esse processo tinha cópia. Se o órgão C mandava para o órgão L, ele tinha uma pasta de correspondência mandada para o L. O L tinha uma pasta de correspondência recebida do C. E o A tinha uma cópia de todos. Portanto, é muito interessante isso, porque mantém a lógica para você entender o sistema colonial, o sistema de exploração, o racismo crescente na administração, na política colonial excludente, etc., etc. Você permite você seguir esse percurso, né? Permite você seguir esse percurso. E quando algum documento não é encontrado num lugar, você vai no outro, que provavelmente você vai encontrar. Então, o Arquivo Histórico de Moçambique manteve isso, herdou do tempo colonial e manteve isso. Já não aconteceu isso em Angola. Antes da independência mesmo, algum arquivista maluco lá, um português, resolveu organizar a documentação de maneira topográfica. Ou seja, os documentos da província tal. Tá certo? E esses documentos da província tal é um caos, porque as províncias vão mudando de nome, vão mudando de área que aquela província corresponde, vão mudando de repartição administrativa interna. Então, é um trabalho dificílimo. Eu trabalhei 2 anos no Arquivo Histórico de Angola, com uma dificuldade fantástica em relação ao de Moçambique. Portanto, quem for trabalhar com essas documentações já está prevenido. Em termos físicos, o Arquivo Histórico de Moçambique saiu daquele buraco, foi uma parte dele se instalou onde era o prédio da antiga reitoria, né, aquele prédio no centro, e a documentação em si foi por uns barracões precários de zinco, cobertos de folha de zinco, sem ar-condicionado, um calor infernal no verão, um frio bastante acentuado no inverno, e a documentação está lá. Os funcionários são atenciosíssimos e conhecem muito bem. Hoje, quase toda, acho que 100% ou 99% da documentação está indexada. Facilita muito o trabalho, mas as condições são precárias. A mesma coisa, o Arquivo Histórico de Angola, que antigamente chamava de Arquivo Histórico Nacional de Angola, depois mudou o nome hoje só para o Arquivo Nacional de Angola, também ficava no prédio residencial no centro de Luanda. As condições eram muito melhores do que aquele buraco lá onde a gente estava no Arquivo Histórico de Moçambique. Mas agora, recentemente, há 3 ou 4 anos, né, foi inaugurado um enorme prédio moderníssimo, a uns 20 quilômetros do centro de Luanda, num bairro novo, que chamam lá de Centralidade. Mas eu ainda não fiz investigação lá, portanto, eu não sei se só o prédio mudou muito na eficiência da coisa, mas eu posso dizer que tem essas circunstâncias. Né? Então, os arquivos físicos, eles são essenciais por esse motivo, porque eles permitem que a gente faça uma leitura transversal da documentação. Muitas vezes você tem uma pasta com um tipo de que menciona algum tipo de documento
logo em seguida vem um outro documento que parece não ter nada com aquilo que você está buscando, mas ele permite você situar o entorno daqueles acontecimentos que o documento relata. E isso se aproxima um pouco da leitura de jornais, que eu digo que uma das principais fontes para um estudante que quer começar a trabalhar com um determinado tema é percorrer jornais da época, da página 1 à última, certo? Percorrer os jornais. Porque os jornais, eles dão claro, toda publicação, todo documento, tudo é ideologicamente situado, classe, etc, etc. Tá? Mas eles permitem, através do olho que a gente pode filtrar do editor, da linha editorial, da ideologia, eles permitem que a gente compreenda o panorama daquele momento. Então, você vai da página inicial, está falando de política, você está falando de crime, você está falando de golpe do Tigrinho, você está falando de futebol, ou você está lá para... Antigamente publicava-se a seção mortuária e os anúncios, publicidade, etc. Então, você pega... Esse jornal permite você compreender as tramas daquele momento em que você estava vivendo. O jornal propicia isso e um arquivo, entre aspas, bagunçado, também permite isso. Tá? Coisa que um arquivo extremamente digitalizado, extremamente profissionalizado, digamos, em termos de eficiência da racionalidade cartesiana, não permite. Tá? Acho que a gente podia começar a falar sobre isso agora. Não, vou falar um pouco, vou responder um pouco ao que a Zampa acabou de dizer. A organização de arquivo também pode esconder coisas. Eu conheço, não diretamente de primeira mão, mas conheço um pouco dos arquivos soviéticos. E com a queda do Muro de Berlim e o desaparecimento da União Soviética, as pessoas pensaram, bom, agora vamos ter acesso a todos os documentos da opressão durante a ditadura de Stalin, etc, etc. Mas o que a gente descobriu, mesmo no arquivo de Comintern, era que as pessoas tinham muito medo em pôr os seus pensamentos ou pôr coisas que podiam ser controversas em escrito. Portanto, a documentação que virou disponível com a abertura de arquivos não avançou muito no nosso conhecimento do que estava acontecendo. O interessante era que no Comintern havia documentos de vários partidos comunistas nas línguas originais, inglês, francês, português, etc. O que revelou alguma coisa eram as traduções de uma língua para o outro. No campo de comparação, por exemplo, da versão do original para a versão russa, etc., às vezes revelou alguma coisa que a gente podia utilizar. Mas em relação a jornais também, eu me lembro um exemplo, eu acho interessante até hoje em dia, que quando aconteceu o massacre de Moeda, que se não me engano era 16 de junho de 1960, massacre de Moeda, para elas que não são especialistas em história de Moçambique, era uma tentativa para a população da vila de Moeda, perto da fronteira, em Cabo Delgado, perto da fronteira com Tanzânia. Chegou um número de aldeões e camponeses falantes da língua Makonde para exigir independência. E essa exigência não foi bem clara exatamente o que foi entendido pela demanda, mas foi isso. E acabou com a tropa abrindo fogo e faleceu um número, talvez mais que 100 ou 600 pessoas, não sei. Mas o que é interessante é que no jornal português O Século e outros jornais na mesma altura, 2 dias depois, apareceu um parágrafo de talvez 10 linhas, dizendo que havia uma banja, que é uma palavra, quer dizer, uma reunião tradicional, no qual agitadores do estrangeiro criou uma situação em que as pessoas morreram, sem definir que eram os tropas portugueses
de abrir fogo. Interessante que havia notícia, de qualquer jeito, uma coisa assim. Mas não era uma reportagem muito explícita. E a gente descobriu logo que o Paulo Israel descobriu que essa parágrafo que foi publicado no jornal é uma transcrição fiel do telegrama enviado pela PIDE para Lisboa. Isso foi utilizado para publicar. Portanto, por um lado estão escondidas coisas, por outro lado estão revelando também ao mesmo tempo. Na medida que estou falando, vou continuar um pouco. O arquivo, que é composto por documentos, papéis, objetos físicos, pode ser um arquivo institucional, mas o que me interessa também, há muitos investigadores que têm arquivos pessoais. Eu fui, de uma maneira muito amadora, eu pratiquei um pouco de jornalismo nos meus tempos. E um dos meus modelos para a prática de jornalismo foi o Ian Christie, que era um jornalista de origem escocês, mas que virou moçambicano. E ele tinha uma série de pastas em casa, com recortes de jornais. Ele tinha este hábito de classificar coisas. Ele trabalhava, antes da independência, trabalhou em Tanzânia, e acompanhou todas as atividades da família daquele lado. Com a independência chegou em Moçambique e continuou com esse hábito. Eu adquiri esse hábito de fazer recortes dos jornais e também das revistas que tinham noticiários. E após uma certa passagem de tempo, decidi aproveitar dessas coleções que eu tinha em gavetas na minha casa para montar um website. Aí estamos abrindo um pouco esse website começou em 2008. É uma coisa muito simples, está organizado tematicamente, em termos de personalidades, de acontecimentos grandes, por exemplo, como a morte de Samora em Mbuzini, ou o conflito do governo com o Renamo. E quando eu iniciei, eu tentei listar um por um toda a documentação em cada categoria. Agora desisti porque trabalho demais para uma pessoa, mas a pessoa pode ir lá e baixar toda essa documentação. Tem uma nota explicativa no maioria de casos, mas eu acho que como investigador e como também documentalista e bibliotecário da carreira, eu assumi pessoalmente a obrigação de socializar as fontes que eu aproveitei para que qualquer outro investigador que tenha interesse pode utilizar para qualquer fim. Eu não faço nenhuma reivindicação em termos de propriedade intelectual com esse material. Bom, a grande maioria não é da minha autoria de qualquer jeito, mas também a coleção em si pode ser copiada. Há outros arquivos, outros websites no internet que pegaram toda a documentação. Tudo bem. A melhor divulgação, para mim, é uma indicação de sucesso, porque digamos assim, a minha paixão é que mais pessoas sejam interessadas na história contemporânea de Moçambique. E já está, não, mas eu quero abrir um outro tópico com o Zampa, que é a contradição na disponibilização desse tipo de material no internet. É que reforça, em certa medida, reforça as vantagens que historiadores no norte global, na América do Norte, na Europa, etc., têm em escrever, digamos assim, a nossa história. Porque, por um lado, estamos disponibilizando materiais para historiadores moçambicanos, brasileiros, etc., nós no globo sul global. Mas, por outro lado, eles que têm já uma
uma infraestrutura sofisticada de uso desse tipo de material, podem aproveitar com mais rapidez, com mais eficiência, podem fazer buscas e aí temos essa contribuição. E essa é uma coisa que também tem muito a ver com, por exemplo, JSTOR, não sei como se fala assim. JSTOR, yeah. JSTOR tem uma secção Struggles for Freedom, eu acho, onde colocam múltiplos documentos, mais ou menos da mesma maneira. E em Moçambique, África do Sul, etc., tem acesso livre. Mas, essencialmente, é uma vantagem para que as grandes indústrias de estudos africanos lá nos Estados Unidos, etc., podem avançar com a sua interpretação da nossa história. Deixa eu aproveitar e colocar uma questão, e aí, após eles falarem um pouco disso, eu também vou abrir a possibilidade de vocês fazerem questões direto. Mas hoje, mais cedo, Colin e Siraj estavam falando da necessidade da história social dos países, né? Principalmente no pós-apartheid, no pós-independência, ainda está por fazer. E aí eu queria que vocês comentassem isso em relação a essa baixa institucionalização dos arquivos, que é uma coisa que tem sido que tem avançado, né? Mas, por outro lado, a pouca disponibilidade da documentação no pós-independência e, às vezes, nas lutas de libertação, porque elas estão presas, estão guardadas ou fechadas nos arquivos dos movimentos de libertação ou dos partidos, muitos deles se tornaram partidos do poder, e essa documentação não se tornou pública. Por outro lado, você tem projetos como o Mozambique History Net, como o South Africa History Online, e outros acervos e projetos comunitários, digamos assim, de base comunitária, né, que criam arquivos de um novo modo e com lógicas diferentes do arquivo colonial, do arquivo que é organizado a partir, né, do trabalho burocrático das agências coloniais que estão presentes no território ou das agências nacionais dos Estados independentes. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Bom, o Colin é um pouco humilde. Né? Esse e o que é o da South Africa é oficial, é um órgão governamental, o ANC também tem o seu site, com milhões de documentos, mas o Colin faz uma coisa extremamente